Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8, eu vou ler do 1 ao verso 4. São 4 versos só, de uma história muito importante, poderosa, inspirativa. É uma história que aparece em todos os livros de evangelhos sinóticos, que a gente chama, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, conta essa história, cada um com uma visão particular, mas que é poderosa, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje, amém? A palavra de Deus diz assim no verso 1 ao verso 4, Mateus 8: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Verso 2: Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Algumas traduções dizem: imediatamente a lepra o deixou. Em seguida, Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Aleluia, glória a Deus pela palavra de Deus, amém? Irmãos, é uma história no livro de Mateus, bem rápida, conta só em 4 versos. A história traz para a gente uma passagem na qual um leproso é curado por Jesus, é purificado por Jesus. Na Bíblia, quando a gente estuda esse termo leproso, tem a ver com as doenças contagiosas daquela época. Hoje a gente sabe que, na verdade, eram várias doenças, não era só a lepra ou hanseníase como a gente conhece hoje. Hoje, totalmente controlado, com cura, totalmente diferente daquela época. Mas naquela época era uma doença seríssima, que levava a pessoa a ser excluída do convívio social, que levava a pessoa a literalmente viver fora da cidade, literalmente viver fora dos acampamentos. E quando essa pessoa, olha só que tristeza, olha só que trágico, quando essa pessoa precisava, por exemplo, viajar de um lugar para outro, quando essa pessoa precisava visitar o médico, quando essa pessoa precisava ir na cidade comprar comida ou ganhar comida, porque a maioria dessas pessoas viviam em estado de extrema miserabilidade, ela tinha que gritar: impuro, 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 para que todo mundo saísse de perto. A legislação judaica determinava que no mínimo você deveria ficar 2 metros de distância de um leproso, o mínimo de 2 metros de distância, ou melhor dizendo, o leproso tinha que ficar 2 metros de distância de você, e se tivesse uma ventania, aí a metragem aumentava mais ainda. Se ele não fizesse isso, ele poderia ser morto apedrejado. Era terrível. Era horrível, não só a doença, mas o preconceito por trás daquela doença e todo o sofrimento que ela causava, não só a pessoa que estava vivendo aquela malignidade, mas também a toda a sua família. Mas a Bíblia também traz um paralelo da lepra com o pecado. A lepra na Bíblia é uma simbologia de pecado. E se a gente pegar um pouquinho das características que trazem a Bíblia da lepra, lembra muito as características do pecado. Ora, a lepra, ela surge, quando ela surge, a pessoa não sente, é insensível. Não é assim? Fica uma mancha branca ou uma mancha escura e é insensível, ela não sente nada. O pecado nos torna insensível à presença de Deus. O pecado nos torna insensível à voz do Senhor. O pecado nos torna insensível a ouvir aquilo que Deus quer ministrar num culto, ou através de uma canção, ou através de uma pessoa, de uma palavra amiga, de uma palavra do pastor. Insensível à presença, insensível à glória. Outra característica da lepra é que ela era contagiante, ela contaminava rápido. Então por isso que tinha que ter aquele afastamento, distante, por isso que tinha que ficar longe. O pecado contamina.
o pecado passa para o outro. É impressionante o quanto as pessoas que vivem no pecado querem conviver com quem vive no pecado. Passa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? É impressionante, uma pessoa com coração rebelde quer conviver com pessoas de coração rebelde. Uma pessoa que é invejosa, ela quer conviver com outros invejosos. É impressionante isso. Outra característica é que a lepra, naquela época, hoje eu repito, até para que a gente tenha essa informação, hoje é totalmente controlado, tem cura, mas naquela época não tinha nada disso. Ela deformava o corpo da pessoa. O pecado nos deforma. A lepra chegava a atacar o osso. A Bíblia diz em um Salmo 51 que o pecado ele vai destruindo até o nosso osso, vai tirando todas as nossas forças, vai nos deformando todo, nos deforma de uma forma espiritual e até de forma natural. É impressionante quando tem alguém na igreja e ele vive a graça, como diz lá o autor de Hebreus, e ele se desvia da graça. É impressionante o quanto ele fica mais feio. Sabia disso, irmão? É impressionante como ele deforma, o que o pecado deforma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Então há uma comparação bíblica da lepra com o pecado. Aqui evidentemente há uma doença, e Jesus cura essa doença, mas eu quero que vocês entendam não só como algo de necessidade de uma cura física, mas também de uma cura emocional e uma cura espiritual, que é o que o pecado traz na gente, amém? E a Bíblia diz que Jesus desceu do monte. Que monte era esse? Jesus estava pregando a palavra dele mais famosa, a bem-aventuranças. O monte, aqui era o monte de Herenos, que hoje é chamado de o monte das bem-aventuranças. Se você for a Israel, você vai conhecer esse monte. Na verdade é um morro grande, com uma planície grande, onde Jesus deu essa famosa pregação, reuniu milhares de pessoas para ouvir ele. Ele deu lá o que a gente chama da constituição do reino de Deus. Ele diz: bem-aventurados são aqueles que são pobres, porque eles serão fartos em Cristo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados sois se forem perseguidos em meu nome. Ele dá aquela palavra, aquele sermão, aquela pregação, e a Bíblia diz que ele desce do monte, e ao descer desse monte, uma multidão envolve ele. Isso sempre chama a minha atenção, porque se está registrado na Bíblia, não é um ensinamento simples, puro, não é uma coisa tão singular assim, é algo poderoso. Deus sempre desce do seu monte de glória, Deus sempre desce da sua montanha extraordinária, para encontrar com leprosos, pecadores, multidões que estão desesperadas. Ele olha para aquela multidão e diz assim, e se compadece no seu coração, porque são ovelhas perdidas sem pastor, e leva uma mensagem de cura, de transformação e de graça. Esse é o Jesus que a gente serve, que desce do monte da glória para encontrar com você. E Jesus desce, e uma multidão fica em torno dele, e dentre aquelas pessoas, olha, a Bíblia diz que não estava isolado, a Bíblia diz que tinha uma multidão. E de repente esse homem deformado, doente, provavelmente estava em desobediência à legislação, porque ele não gritou impuro. Se tivesse gritado impuro, tinha gente que jogava pedra nele, porque tinha muita gente ali. Ele deve ter se escondido com cobertores, e se aproxima de Jesus. E ao se aproximar de Jesus, a Bíblia diz com clareza, no original, ele adora de joelhos. Ele adora Jesus de joelhos. Isso é sensacional, meu irmão. Ele mesmo com aquele estado físico dele totalmente destruído, mesmo com aquele estado espiritual dele totalmente dominado, mesmo com aquele emocional dele todo arrebentado, ele encontra forças para adorar a Jesus. E sabe, irmãos, é tão comprovado aqui que é uma adoração, que ele chega diante de Jesus, e a expressão que ele usa diante de Jesus é reconhecendo quem era Jesus.
Não era uma falta de fé aqui não, ele sabia que Jesus podia curá-lo, ele sabia que Jesus podia fazer uma obra ali, mas ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus era o Rei, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, por isso que ele chega diante de Jesus e pergunta: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? Ele não pede para ser curado, ele fala assim: eu sei que o Senhor pode, mas eu também sei que é a sua vontade que impera, eu também sei que é a sua soberania que impera, e eu reconheço que eu sou um leproso. Desculpa, gente, mas é o que ele estava dizendo. Eu reconheço que eu sou um leproso nojento, eu reconheço que eu sou um homem cheio de pecados, eu reconheço que eu sou um homem cheio de falhas, eu reconheço que eu sou um homem cheio de doenças, eu reconheço que eu sou uma pessoa que mereço o que está acontecendo comigo, mas eu me coloco diante de ti e pergunto: se o Senhor quiser, se for da sua vontade, o Senhor pode me curar? Ou melhor, o Senhor pode me purificar? Vocês estão entendendo, irmãos? Essa adoração mexeu com Jesus. A adoração não pode ser apenas uma canção. A adoração não pode ser apenas de boca para fora. Não é à toa que a Bíblia ensina que eu tenho que reconhecer Jesus não só de boca para fora, mas internamente que Ele é meu Senhor. Eu tenho que crer no meu coração. Eu não posso fazer o que está escrito lá, que o profeta Isaías revela: a esse povo da boca está perto de mim, mas o coração está longe de mim. Não, a adoração tem que ser uma atividade constante na minha vida. A adoração é, como o apóstolo César fala, é um estilo de vida. Agora, meu irmão, a adoração mexe com Jesus. Toda vez que alguém adora Jesus na Bíblia é impressionante, ele se volta para essa pessoa. Paulo e Silas presos cantavam e adoravam o Senhor por volta da meia-noite, e um terremoto aconteceu. A adoração atrai os terremotos de Deus nas nossas vidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A adoração, veja, é que eu sempre falo de Marta e Maria, a diferença das duas. No dia que Lázaro foi ressuscitado, a Bíblia diz que Marta e Maria falaram praticamente a mesma coisa diante de Jesus. Marta primeiro, depois Maria, mas a Bíblia diz que Maria o adora. O coração de Maria era um coração de adoração. Se você quer ser purificado dessa lepra espiritual, se você quer ser purificado dessa lepra física, se você quer ser purificado dessa lepra emocional, essa lepra que está atingindo a sua família, essa lepra que está atingindo o seu casamento, essa lepra que está atingindo a sua casa, eu vou te dar um conselho, e por favor decore esse conselho: adore ao Senhor. Lembra da música? Não importa as circunstâncias, eu adoro a Deus. Ele adora Jesus. Ele fala: Senhor, se o Senhor quer, se for da tua vontade, o Senhor pode me purificar. Irmãos, ele adorou de joelhos, sabe? Entenda uma coisa: o judeu, na hora de orar, ele não ora de joelhos, sabia disso? O judeu ora de pé. E quando ele quer se render, ele adora assim. Não me pergunte porque até hoje eu não entendi, mas ele chacoalha a cabeça. É a forma dele se render, talvez porque tem o quipá preso no cabelo. E o quipá não pode ser preso, aliás, é a gente que prende para não cair, mas o judeu ele não prende porque a cabeça dele tem que estar sujeita a Deus, então o quipá não pode cair. E ele fica se chacoalhando diante de Deus, mas ele não adora de joelho. Esse homem aqui estava se rendendo por completo a Jesus. Então ele cai de joelho. É a mesma coisa que Pedro faz no barco, quando Jesus faz a multiplicação de peixes, quando Jesus deixa de ser rabi para se tornar Senhor na vida de Pedro. De joelhos. O Senhor pode me purificar? E Jesus olha para ele, mas Jesus não só olhou para ele, Jesus fez algo muito maior, Jesus fez algo muito mais poderoso. A Bíblia diz, e isso, por que eu escolhi Mateus? Porque Mateus tem essa peculiaridade. Jesus, no verso 3, por favor, estendeu a mão e tocou nele. Você tem noção do que é isso? Ninguém podia tocar no leproso.
Você tem noção do que é isso, irmãos? Pela lei judaica, ninguém podia tocar no leproso. Pela lei romana, não se podia tocar no leproso. Jesus estava sendo totalmente antissocial, irmãos. Jesus estava sendo totalmente antissistema. Vocês estão comigo? Amém? Jesus estava sendo totalmente anti-religião. Jesus estava rompendo todos os costumes, como era característica dele. Jesus não se importou com a lepra. Agora preste atenção, irmão. Eu, Fábio, numa lepra espiritual, se eu me aproximar de uma lepra espiritual, a chance de eu me contaminar é muito grande. Vocês estão entendendo? Um homem, uma mulher, por mais homem de Deus que ele seja, por mais mulher de Deus que ela seja, se ela se aproxima de uma lepra espiritual e começa a ter relacionamento com aquilo, a chance dela se contaminar é muito grande. É por isso que eu não posso andar com quem, por isso que a Bíblia fala em Salmos capítulo 1, que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não tem relacionamento, mas Jesus não. Não há lepra, qualquer que seja, causada por vírus ou não, causada por pecado que for, causada pelo sofrimento no passado, quando infância, que foi imposta sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, que o toque de Jesus não possa transformar. Não há lepra espiritual, natural ou emocional que pode impedir o toque de Jesus. Não há atividade maligna, sobrenatural, que pode impedir Jesus de tocar em alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E a Bíblia diz que Jesus toca nele, antes de Jesus responder, antes de Jesus falar, quero, seja purificado, a Bíblia diz que Jesus toca nele. Jesus rompe o sistema, Jesus rompe a religiosidade, Jesus rompe as regras, Jesus rompe tudo aquilo que estava estabelecido para dizer, eu quero ser Senhor da sua vida. Ele toca, sim, eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero te purificar, eu quero fazer uma obra na tua vida. Irmãos, escuta aqui que eu vou te falar. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e essa expressão para mim ela é muito forte, ela é muito poderosa. Quando fala que não faz acepção de pessoa, quer dizer que existem vários níveis de tipo de pessoa. Tem gente que não presta, gente boa, gente ruim. Vocês estão entendendo ou não? A Bíblia diz que Ele é Deus de Abraão, ou seja, o Deus da pessoa escolhida, o Deus de Isaac, o Deus da pessoa certinha. Isaac era um certinho, né? Não é não, gente? Não tinha erro, tudo certinho, até copiar o pai dele, até no erro ele copiou o pai dele, tudo certinho, tudo arrumadinho. Mas Ele também é o Deus de Jacó. Ele é Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de quem obedece a aliança, eu sou o Deus dos escolhidos, eu sou Deus do certinho, eu sou Deus do correto, mas eu também sou Deus do usurpador, eu também sou Deus do malandro, eu também sou Deus de Jacó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é extraordinário, porque traz uma revelação da graça dEle. Nós não somos iguais, mas a graça nos nivela. Diante de Deus a graça nos nivela. Agora, por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Eu vou te explicar agora. Ele te aceita do jeito que você é. Ele aceita com a lepra que você tem. Ele toca em você do jeitinho que você chega na igreja, do jeitinho que você vai de encontro a Ele, do jeitinho que você cai de joelhos diante dEle, com o seu passado, com os seus pecados, com os seus erros, com as suas falhas, com a sua mente dominada, com tudo de errado aí do teu passado, do teu presente. Ele te aceita, mas Ele vai te tocar, Ele vai te transformar,
Ele vai te restaurar. A graça te aceita do jeito que você é, mas a graça te transforma para você ser do jeito que Ele quer que você seja. Eu quero. O Senhor Jesus quer te abençoar. O Senhor Jesus quer fazer uma obra na tua vida. O Senhor Jesus quer te livrar dessa lepra. Sim, eu quero. Seja purificado. E imediatamente a lepra deixa o corpo dele. Aquilo que estava deformando ele, não deforma mais. A gente entende que foi uma restauração instantânea. Se ele já tinha algum órgão, perdido algum órgão, nasceu. Houve uma restauração visível. Os discípulos viram. A obra de Jesus é visível. A obra de Jesus é latente. A obra de Jesus é clara. A obra de Jesus é esplendiosa. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que o justo brilha como o sol. Por isso que o justo resplandece como o sol. Porque é clara a obra de Jesus na vida dele. Por isso que Jesus disse no sermão em Mateus 5, verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, através das suas boas obras, para ao verem a sua luz, glorifique ao Pai que estás dos céus. Vocês estão comigo, irmãos? E aí Jesus fala para ele: olha, agora tu vai lá no sacerdote. Em Levítico capítulo 14 ensina o que deve fazer um leproso purificado. Você vai lá no sacerdote, veja, Jesus está cumprindo o que a Bíblia diz, amém? Jesus não sai da palavra dele, amém? Vocês entenderam, irmãos? Jesus não sai da palavra dele, ele é o único que poderia sair, mas ele não sai. Ele fala, você vai lá, vai cumprir o que está escrito em Levítico, você vai lá no sacerdote, você vai fazer as ofertas que precisa fazer diante do sacerdote. Eu sou maior do que a Bíblia, mas você não é maior do que a Bíblia. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eu sou maior do que a Bíblia, mas você não é maior do que a Bíblia. O homem precisa sujeitar a Bíblia. Eu e você precisamos sujeitar a Bíblia. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Vai lá no sacerdote, oferece o que precisa ser oferecido, e deixa ele saber, e deixa ele declarar que você está purificado. Irmãos, quem declarava que a pessoa era purificada era o sacerdote. A pessoa, até o sacerdote liberar ela, dar alta para ela tinha que gritar impuro, impuro, impuro. Ela tinha que viver longe de toda a sociedade. Ela tinha que ficar no mínimo 2 metros de distância da próxima pessoa. Ela não podia conviver nem com sua família, nem com seu cônjuge. Se o cônjuge não tinha, só ela tinha. Ela perdia a casa dela, porque a casa dela virava um montouro de pedras. Ela perdia praticamente tudo. Então, quando ela era curada, quando passava o tempo dela, o sacerdote declarava que ela estava purificada, dava alta para ela. Veja o que Jesus fez. A obra de Jesus é sempre completa. Jesus não faz nada incompleto. Jesus manda, vai lá no sacerdote, porque o sacerdote vai declarar para todos que você está purificado. Aí você entende por que Jesus, na mulher do fluxo de sangue, que vivia lá em Cafarnaum 12 anos, escrava daquela doença, quando ela toca na roupa de Jesus, Jesus diz que dele saiu o poder, Jesus diz que tinha uma multidão apertando ele. Aliás, a Bíblia diz que havia uma multidão apertando ele, e mesmo assim Jesus para e pergunta: quem me tocou? E aí um dos discípulos falou: olha, tem muita gente te tocando, uma multidão. Não, de mim saiu o poder. Por que Jesus fez isso? Jesus era onisciente, ele sabia tudo, ele sabia até o nome da mulher. Ele sabia que a mulher ia tocar nele, mas Jesus fala aquilo não é para ele. Jesus não fala aquilo para ele ficar sabendo que era aquela mulher. Jesus fala aquilo para que toda a cidade saiba que aquela mulher não era mais impura. Então Jesus: quem me tocou? Aí ela toma coragem e diz: fui eu te toquei. Vai em paz. Já fiz o que eu queria. Eu queria que toda a sociedade
te recebesse de volta. Eu queria que toda a cidade te desse um abraço. Eu queria que você fosse encontrar com a sua família e desse um abraço na sua família. Eu queria que você voltasse a trabalhar. Eu queria que você voltasse a andar aqui na praça, voltasse a comer nos restaurantes, voltasse a ser aceita por todo mundo. Por isso que eu dei esse grito. Vocês estão entendendo o que Jesus fez na vida desse leproso? Vai no sacerdote, para que ele diga que você está purificado, para que você possa dar um abraço na sua família, para que você possa voltar a andar na cidade. Jesus não faz nada incompleto. Quando Jesus chega em Gandara, que um endemoniado sai, a Bíblia diz que aquele endemoniado sai lá dos sepulcros, né? Sai do cemitério, totalmente nu, com a barba para fazer, fedendo, sujo, terrível, aquela fisionomia terrível. As pessoas prendiam ele com corrente, ele conseguia se soltar, o tamanho da força maligna que havia sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus expulsa aquele demônio, aqueles demônios vão para um bando de porcos, vocês conhecem a história. Mas quando a cidade vai encontrar com Jesus, que sabe dessa história, chega lá, a Bíblia diz que o homem estava limpo, vestido, alguém arrumou o cabelo dele, estava cheiroso, o povo assustou, olhou, é ele? Por que você está falando isso, bispo? Jesus faz a obra completa, mas a obra completa não era, escuta, não era aquele homem está limpo, cheiroso só. Na hora que Jesus entra no barco, porque as pessoas pedem para ele ir embora, vocês lembram dessa passagem? Manda ele embora, Jesus entra no barco, aquele homem pede para Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus fala, não, vai na sua casa, conta o que Deus fez na tua vida, vai na tua casa, pede perdão para tua esposa, vai na tua casa, pede perdão para os seus pais, por tudo que você fez eles sofrer. Vai na tua casa, não sei, estou fazendo conjecturas, dá um abraço nos seus filhos que você deixou lá. Vai na sua casa, diz que Jesus te libertou da bebida. Vai na sua casa, diz que Jesus te libertou dos vícios. Vai lá na sua família, mostra a obra que Jesus fez na sua vida. E depois que você fizer isso, você pode proclamar o Evangelho. A obra não era só transformar a vida daquela pessoa, era transformar toda a sua família através daquela pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o toque de Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus manda ele ir. Em Marcos diz com clareza que Jesus fala, não conte para ninguém. Ele desobedeceu. A Bíblia diz que ele contou para todo mundo. Houve uma permissibilidade de Cristo Jesus para isso acontecer, porque não aconteceu nada para ele dentro dessa desobediência. Sabe, irmãos, quando a obra de Jesus acontece nas nossas vidas, as pessoas veem a obra sendo feita, e elas começam a se interessar por Jesus. Tanto o gadareno, quanto a mulher do fluxo de sangue, quanto esse homem ex-leproso, quando aquele homem lá em Cafarnaum que desceram ele coxo, desceram ele pelo teto e colocaram diante de Jesus, quanto Lázaro em Betânia, ressuscitado, ao ponto dos judeus, olha que loucura, ao ponto dos judeus, dos sacerdotes lá, a turma do Sinédrio, querer matá-lo. Ele ressuscitou, vão matar ele de novo. Vocês estão entendendo, irmãos? A obra que Deus, presta atenção, a palavra é essa, e eu vou terminar, a mensagem é essa, Deus tem interesse em tocar em você, Deus tem interesse em estender a sua mão para que a lepra te deixe, Ele tem interesse em purificar a sua vida de uma forma extraordinária, Ele tem interesse de fazer uma obra na sua vida, para que todos glorifiquem a Deus através da sua vida. Essa é a obra completa dEle. 1 Pedro 2,9, Pedro escreve, vós sois geração eleita, você faz parte de uma geração eleita por mim, Espírito Santo falando, vós sois sacerdócio real, você é um sacerdote do Rei Jesus, vocês são de uma nação santa,
uma nação separada, consagrada, celestial. E eu fiz de vocês, Pedro escreve lá em 1 Pedro 2,9, eu fiz de vocês propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te tocou um dia, daquele que não deu moral para a lepra que você tinha, para a lepra que te deformava, para a lepra que estava destruindo o seu casamento, que estava destruindo o seu coração, que estava destruindo a sua mente, as suas emoções, estendeu a mão, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz. No verso 10 diz, vós que nem era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora estáis vivendo debaixo da misericórdia divina. Jesus quer tocar em você, Ele tem interesse em tocar em você. Adore-o, adore-o, chame-o. Mas eu não mereço, mas não é por merecimento, irmão, merecimento ninguém merece, irmãos, é pela graça, não é por quem você é, ou pelo aquilo que você fez ou deixou de fazer, é por quem Ele é, e porque o que Ele fez. Eu vou repetir, porque isso, e eu vou terminar com isso, porque isso precisa entrar no seu coração, não é por quem você é, ou porque você fez ou deixou de fazer, é por quem Ele é, e pelo que Ele fez, Ele quer te tocar, para que o nome dEle seja glorificado. Você crê nisso?